partir de agora, você assiste Restaurando Vidas, um programa da Igreja Presbiteriana de Araras. Meus queridos, mais uma vez nós estamos juntos, aqui direto do acampamento da Igreja Presbiteriana de Araras. Esperamos que o tema do discipulado possa fazer parte da sua experiência de vida. E mais do que isso, que você possa ser tomado pelo desejo sincero de seguir ao lado de Cristo. Que Deus nos abençoe a todos. Seguindo as nossas falas, naquilo que diz respeito ao tema do discipulado, é necessário então que agora que nós estamos conscientes que a nossa tarefa não é mais fazer, porque nós não podemos fazer convertidos, e sim trabalhar e investir no discipulado, no fazer discípulos de Cristo. É necessário que nós entendamos que há uma necessidade urgente, essencial, primordial, de termos uma proximidade entre o discipulador e o discípulo. E que isso vai demandar tempo. O significado de discípulo impede que pensemos em discipular como algo que se só possa fazer por meio de contatos rápidos e superficiais entre o discipulador e o discípulo. O discípulo é um aluno que deverá ser engajado em um aprendizado que desafia sua mente e parte do relacionamento com o mestre. Ou seja, nós ocuparemos na vida de alguém, em uma certa medida, o papel de mestres. Mestres que vão precisar ensinar através de uma metodologia diferenciada, distinta do que nós temos hoje, até mesmo no meio secular. Nós estamos acostumados em uma escola que ensina conteúdo, teoria, e que depois de uma certa época nós então colocaremos em prática. É muito difícil, é muito raro você encontrar uma escola que consegue, de maneira eficaz, mesclar conteúdo com prática. Via de regra, nós temos uma escola centrada apenas no conteúdo. Nós temos um currículo programático na escola que deve ser passado, e os alunos então devem absolver esse currículo, porque eles vão fazer uma prova escrita, que pode ser objetiva ou subjetiva, e vai chegar um dia que eles vão precisar fazer aquela prova, que é o vestibular para ingressar na faculdade. E eles vão precisar estudar um bom tempo ainda na faculdade. Para quê? Para quando terminar a faculdade começar a trabalhar. Então você passa uma vida inteira com a teoria, e quando você cai na prática, é bem provável que muito do que você recebeu da teoria você já esqueceu. Portanto, não é um método eficiente de forma nenhuma. Já o método do discipulado, que é proposto pela Escritura, eu considero sim um método eficiente, porque você vai trabalhar a teoria, o conhecimento com a prática. O conteúdo não vai ser apresentado apenas como faça isso porque eu estou mandando. Vai ser apresentado como faça isso porque foi uma ordem do Senhor Jesus e nós precisamos juntos fazer. Faça isso que eu estou fazendo junto com você. Essa seria, de maneira bem simples, o conceito do discipulado. Um comentarista bíblico, falando sobre esta passagem, o William Hendrickson, ele vai dizer assim: a verdade aprendida deve ser praticada, deve ser apropriada pelo coração, pela mente, pela vontade, para que se permaneça ou continue na verdade. Só então alguém é verdadeiramente discípulo de Cristo. É interessante nós considerarmos isso, e aí nós começamos já a pensar necessariamente como era o discipulado que Jesus fazia, ou qual eram as características do treinamento de Jesus para com seus chamados, aqueles que haviam sido comissionados por ele. E aí nós vamos descobrir que existe uma diferença muito grande entre aquilo que nós deveríamos fazer, porque nós somos imitadores de Cristo, e aquilo que nós, como igreja, hoje temos feito. Uma característica do discipulado de Jesus: ele amava os seus discípulos. Pode parecer simples, mas muito importante.
As pessoas que nós estamos propositalmente colocando para ser alvo do nosso discipulado, elas são amadas por nós? Nós amamos de fato essas pessoas? Nós temos essas pessoas como de fato filhos na fé? Isso é uma pergunta que a igreja precisa fazer com honestidade. Nós ensinamos bem a essas pessoas? Um ensino que não é apenas teórico, mas que também é prático. Onde as pessoas têm em nós o exemplo, o modelo daquilo que nós estamos ensinando. Nós temos dado tarefas, comissionado, ou nós somos aquelas pessoas que centralizam as atividades na nossa mão e falamos assim, fica só olhando, tá? Você está chegando agora, fica só olhando, eu vou fazer e depois quando você já tiver aí uns 10, 15 anos de igreja, quem sabe, né? Você vai poder tocar no violão, você vai poder trabalhar no fantoche, você vai poder participar de alguma atividade de acampamento da igreja. Nós temos esse lado, né? Nós achamos que a pessoa que recém chegou na igreja, ela é muito novinha, totalmente inexperiente, ela precisa ficar um tempo no banco. Que é isso? Já vai chegando na igreja hoje, já quer chegar jogando na camisa 10? A camisa 10 é minha. Eu suei muito para chegar aqui. Essa é uma preocupação que a gente precisa ter como igreja. Nós somos chamados a distribuir tarefas e comissionar pessoas, não chamados para fazer as coisas sozinhos. Tem alguns irmãos que gostam de bater no peito e dizer assim, olha, eu estou sobrecarregado, tem tanta coisa na igreja para me fazer, e ninguém faz nessa igreja, só eu trabalho nessa igreja. Eu falo, meu irmão, então, pelo amor de Deus, abandona as tarefas que você está fazendo, que ela está fazendo mal para a sua vida. Ninguém foi chamado para ser sobrecarregado. A igreja precisa ter maturidade para entender que ela foi chamada para fazer tarefas, cada um vai ser chamado para servir de acordo com os seus dons, e se ela está sobrecarregada de tal forma que ela não consegue ter prazer em estar com Cristo e servir a Cristo e a igreja, tem alguma coisa errada com essa rotina de trabalho, ela precisa ser revisada. Jesus dividiu tarefas, comissionou. Jesus deu autoridade, bem como trabalho para os seus discípulos. Ele não simplesmente assumiu a tarefa, mas ele assume a tarefa e diz assim, olha, vocês junto comigo, vocês vão exercer essa autoridade que é pertinente ao Evangelho. Vocês são chamados a trabalhar na seara. Os trabalhadores são poucos, mas nós devemos rogar ao Senhor da seara que mande trabalhadores. Jesus, como Deus, ele poderia fazer todas as coisas ou não? Poderia e muito melhor do que nós, queridos. Sem falha nenhuma. E por que Jesus chama discípulos e comissiona e dá tarefas e divide o trabalho junto com eles? Jesus passou algum tempo com eles, longe do público. Aquele momento mais intimista, um momento mais privado, um momento onde a gente pode falar e ter conversas como aquela que o nosso irmão Fernando leu. Jesus também reconheceu as diferenças e os chamou individualmente. Jesus não tratou todos iguais. Nós temos uma máxima, né? Por conta das nossas influências francesas, de achar que tudo tem que ser na base da igualdade, da fraternidade, né? Não é bem assim. Como que nós vamos tratar todas as pessoas iguais no aspecto do treinamento se as pessoas são diferentes? Será se o fato das pessoas serem diferentes não pressupõe abordagens também diferentes? Para que de fato nós possamos alcançar o objetivo, Jesus soube tratar cada pessoa com igual valor, mas respeitando a individualidade e as diferenças que elas tinham, soube tratar cada um de acordo com a sua necessidade. A igreja também precisa aprender isso. Ele serviu de exemplo, ele não só disse o que deveria fazer, mas ele mesmo fez, ele mesmo foi obediente, ele mesmo viveu uma vida sacrificial, ele mesmo foi capaz de estar sendo entregue por amor dos seus amigos, ele mesmo foi capaz de reclamar, de recolocar toda a igreja nas condições especiais, nas regiões celestiais que nós temos em Cristo. Jesus serviu de exemplo.
Ele também orou por eles, mas ele também os repreendeu. E aqui nesse ponto, nós estamos vivendo uma época onde ninguém gosta de ser repreendido e onde nós não gostamos de repreender ninguém. Por quê? Porque repreender alguém é muito chato. As pessoas ficam olhando para a gente de uma forma assim, atravessada, elas ficam... nós não gostamos de estar na linha de frente para chamar a atenção de ninguém. Jesus chamava, Jesus repreendeu os discípulos. Em vários momentos ele foi muito duro com os discípulos, porque isso também faz parte do treinamento. Ele tinha legítimos círculos de intimidade. Jesus, ele tinha uma relação com a multidão. É evidente que o ministério de Jesus se deu no meio da multidão. Jesus tinha um relacionamento com os 70, que foram treinados inicialmente. Jesus tinha um relacionamento mais íntimo com os 12, mas entre os 12 haviam 3 que Jesus tinha condições de ter um relacionamento ainda mais próximo. Vocês se lembram quem eram estes? No barquinho. Pedro, Tiago e João no barquinho, no mar da Galileia. E você vai descobrir que em vários outros momentos do ministério de Jesus, Pedro, Tiago e João estavam lá junto com ele, porque estes faziam parte do ciclo de relacionamento mais íntimo de Jesus. E aí nós vamos seguindo, falando já sobre esses níveis de relacionamento e ensino de Jesus no Novo Testamento. Para de uma vez por todas acabar com esse conceito que existe na igreja de que panela é coisa errada. Tem alguns irmãos que queixam na igreja e dizem assim: ah, pastor, eu não gosto da igreja porque é cheio de panelinha. Mas, queridos, as panelas são importantes, meu amado. Sem panela não tem almoço. Você já pensou se fosse tudo misturado, junto e misturado? Misturasse o feijão com o arroz, com a carne, com a salada, sobremesa, doce, salgado, misturasse tudo ali e cozinhasse tudo junto. O que é que ia acontecer? Por que precisa cozinhar em panelas distintas? Porque cada alimento tem o seu sabor e os temperos que vão ser usados para preparar aquela refeição. Na igreja, nós precisamos ter panelinhas também. Panelas ou níveis de relacionamento. Existem pessoas que vão ser mais próximas, existem pessoas que vão ser um pouco mais próximas. Existem pessoas que vão ser um pouco mais distantes e outras muito mais distantes. Isso é a escala normal, natural de relacionamentos saudáveis. Nós não precisamos estar todos os dias com todas as pessoas na igreja vivendo 24 horas. Não é possível isso. Existem fases da nossa vida que nós estamos mais reclusos, existem fases que nós estamos mais dados à convivência, faz parte do ciclo natural da vida de todos nós. Agora, você já pensou? Todos os dias você recebe a visita de todos os irmãos da igreja. Do ponto de vista prático, isso é viável? Não é viável, não é possível. Ou já pensou você ser íntimo de todas as pessoas na igreja? 160 pessoas. Aí você vai fazer o aniversário de 1 ano do seu filho, as contas estão apertadas, o dinheiro contado, né, para você comprar ali as fatias de bolo e o refrigerante. Aí você fala assim: eu tenho de convidar 160 pessoas porque todas são muito íntimas. O que é que vai acontecer? Não é viável. E quem diz que precisa ser assim? Vejamos o exemplo de Jesus. Ele tinha Pedro, Tiago e João, que faziam parte de um cenário muito mais íntimo. Eu diria até privado de Jesus. Eram discípulos que caminhavam junto com Jesus e participavam de conversas muito mais íntimas. Ele tinha os 12, que eram também íntimos, mas que não eram como Pedro, Tiago e João. Ele tinha 70 comissionados e ele ainda ensinava a multidão.
Ele ainda convivia com a multidão. A vida pública de Jesus. Esses níveis de relacionamentos que são constatados em Jesus, precisa ser também os nossos níveis de relacionamento. De tempos em tempos nós vamos tendo uma rotatividade nesses relacionamentos. Terão pessoas que estão mais distantes, que se tornarão mais íntimas, outras que serão mais íntimas e que passarão a ser mais distantes. Esse é o ciclo natural da vida. Isso nós experimentamos dentro da nossa própria casa. Nós temos os nossos filhos, não temos? Os nossos filhos têm uma fase que são totalmente dependentes de nós, totalmente íntimos, convivem numa intimidade que é pertinente somente a filhos. Mas chega um momento que os filhos vão crescendo e eles começam a namorar, começam a conhecer pessoas novas. Não é isso, Letícia? Não é isso, Diego? E chega um momento assim, o que vai acontecer? Hein, Eduardo? Casamento. Por mais que seja doído, né? Eu falei isso rapidamente para não doer muito no coração do Renan, da Ivone, do Fernando e da Cida ali que estão me ouvindo, né? E quando se casa, é necessário então que haja também um certo afastamento, não é isso? Agora, você já pensou, a pessoa acabou de casar, está lá, se conhecendo ainda, arrumando as coisas dentro de casa, aí de repente papai e mamãe batem na porta. No dia seguinte do casamento, papai e mamãe chegam em casa e dizem assim, olha, nós estamos com saudades. Não? Vocês estão precisando de alguma coisa? Tem coisa mais inconveniente do que uma visita como essa, gente? E não vale, viu? Usar os meios virtuais também. Por quê? Porque é necessário que haja um certo distanciamento para que outro tipo de relacionamento possa se desenvolver também. Então, esse é o processo natural da vida. Pessoas que participam dos nossos diferentes ciclos de relacionamento e diferentes oportunidades de ensino. Eu posso ensinar as pessoas que convivem intimamente comigo, as pessoas que são lá dentro de casa. Eu posso ensinar as pessoas que são lá dentro de casa, mas não são muito frequentes. E eu posso ensinar aquelas pessoas que nunca foram lá em casa, mas que precisam também ser ensinadas. E eu posso ensinar aquelas multidões que não sabem de onde eu vim, não sabem quem eu sou, nem sabem onde é que eu vou, mas que vão ser ensinadas também. Esse processo precisa ser encarado com a igreja com maturidade. Ok? Nós vamos então concluir essa primeira etapa deixando claro o seguinte: a tarefa do discipulado foi legada a toda a igreja. Nós precisamos fazer discípulos de Cristo. Mas essa tarefa do discipulado, ela só será eficiente se eu contemplar, juntamente com o ensino, relacionamentos saudáveis, relacionamento que gasta tempo, que haja dedicação, que haja participação em diferentes níveis, mas que haja relacionamentos para que essa função possa ser cumprida eficazmente. Mas mais do que isso, as características ou os princípios que eu vou adotar na minha ação de discipulado precisa ser semelhante às características de Cristo. Eu preciso amar as pessoas, eu preciso ensinar, eu preciso dar tarefas, comissionar, eu preciso conferir trabalhos, autoridade para que as tarefas sejam realizadas, eu preciso ter o meu tempo intimista, longe do público, um momento mais individual para dar instrução, eu preciso reconhecer as diferenças e a individualidade de cada um, eu preciso servir eu mesmo de exemplo, eu preciso orar por essas pessoas, mas eu preciso também repreendê-las, mostrar o caminho certo a ser seguido, à luz da palavra de Deus, é claro. Eu preciso também desenvolver legítimos círculos de intimidade, seja essa intimidade mais próxima ou seja intimidade mais distante, mas eu preciso desenvolver isso de maneira saudável.
Que Deus então nos abençoe e nos faça enxergar isto de uma maneira saudável a vida da igreja. Amém? Deus abençoe. Restaurando Vidas, um programa da Igreja Presbiteriana de Araras.